Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Severiano e, como sempre falo, estou aqui para dar andamento, continuidade à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos. Tá bem? Nós começamos aqui com as nossas noções conceituais de eletrônica de potência e recomendo que, se você quiser ter todo o conteúdo da série, volta lá no vídeo 1.1, tá? Que você vai ter. Nós estamos introduzindo esse capítulo e, dentro dessa introdução, nós já passamos por um conceito do que é eletrônica de potência. Nós já tratamos da eletrônica de potência e os veículos elétricos e híbridos, falando de conversores de potência, demos uma definição e classificações para isso, apresentamos rapidamente conceitos de eletrônica de potência e estamos atualmente em interruptores eletrônicos. Estamos ainda no interruptor eletrônico BJT, tá? Nós vamos continuar falando dele. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que chegou agora no nosso portal, que, se você tiver à vontade, se inscreva, né? Se inscreva no canal, deixe seu gostei ou seu não gostei, porque faz parte. Vai que você não gosta, isso serve para que a gente procure melhorar o que a gente está fazendo, tá? Então, se puder também, compartilhe e atue lá no sininho das notificações para ser avisado, né? Pois bem, vamos para frente. Terminando, que nós vamos tentar terminar nesse vídeo 1.13 agora, essa parte de interruptores BJT, nós vamos falar da capacidade desses interruptores, desses transistores, né? Essa figura trazida para cá, para que a gente vá ter ideia do que seja IB, IC e E, que são as correntes na base, no coletor e no emissor, tá? Pois bem, os BJTs, que são os transistores de junção bipolar, eles são conhecidos por suas capacidades de amplificação, ou seja, essa amplificação de energia daqui para cá, da base para o coletor, tá? Que são determinadas pela relação entre corrente do coletor, né? Essa corrente do coletor e a corrente da base, né? E essa relação é chamada de ganho de corrente do transistor, que a gente chama aqui de uma letra beta ou de uma sigla HFE em inglês. Seria o ganho do interruptor, né? Esse ganho pode ser dado pela relação simples, né? Que o ganho é a corrente do coletor dividido pela corrente da base. Esse valor desse ganho é que determina a qualidade a capacidade dessa ampliação de energia daqui para cá, tá bem? Pois bem, esse ganho de corrente do transistor, dado por essa fórmula aqui, é a capacidade de amplificação dos transistores BJT representada por esse ganho. Essa capacidade que a gente fala, ela é representada por esse ganho. Quando esse ganho é maior é o transistor interruptor, tá? Então, mas isso varia dependendo do tipo de transistor e da tecnologia utilizada. Você não tem um ganho único para determinar, para a classe dos interruptores BJT, assim, não, o ganho do BJT é esse. Não, isso não é assim. Isso depende de fatores como tecnologia usada, o tipo de transistor, fabricante e tudo mais, tá? Mantendo essa fórmulazinha aqui, vamos falar o seguinte, que normalmente a faixa de ganho de corrente para transistor BJT é a seguinte: para os transistores de sinal pequeno, de pequeno sinal, esse beta, que é esse ganho, pode variar daqui para cá de 50 a 300. Olha que é um ganho grande, muito grande. Você ter uma corrente de 1 ampere aqui, por exemplo, e ela se transformar em 300, né? É um ganho muito grande, tá? Isso para os transistores de pequeno sinal. Para os transistores de potência, você vê que o beta ele já varia de 20, né? De 20 a 100. Já é um ganho, é uma variação, é uma faixa de ganho menor, né? À medida que você vai subindo no transistor, o transistor de alta frequência, né? Esse ganho pode ser menor, geralmente em torno de 10 a 100. Se aqui é de 20 a 100, você tem uma faixa mais na frente. Se aqui é de 10 a 100, você tem uma faixa que começa num valor menor, tá? Então é um ganho menor. Vemos aqui, então, portanto, que o ganho de corrente em transistores é uma medida de quão eficientemente o transistor é. Por exemplo, você tem um ganho maior, um ganho menor, isso vai dar o quão eficientemente o transistor pode amplificar correntes da base aqui do transistor, do BJT, para o coletor, tá? Continuando, em transistor de alta frequência, o ganho tende a ser menor. Como nós vimos no slide anterior, é uma pergunta: por que o transistor de alta frequência tem um ganho menor, né?
A gente vai tentar botar aqui 2 fatores pesquisados que são os principais, né? A capacitância parasitária. Você pode dizer, mas se o transistor é de alta frequência, esse interruptor BJT, por que ele não tem um ganho grande? Por esses dois fatores. Primeiro, essas capacitâncias parasitárias, à medida que a frequência aumenta, as capacitâncias parasitárias, como a capacitância entre as junções, que junções são essas? São as junções, por exemplo, base coletor, base emissor. São aquelas junções das camadas, né? NPN, então são dos tipos de semicondutores P, semicondutores N, tá? Então, à medida que a frequência aumenta, as capacitâncias parasitárias nessas junções começam a influenciar o comportamento do transistor, ou seja, começa a limitar a capacidade do transistor, né? Então, ela atua negativamente essas capacitâncias parasitárias nas junções BC e nas junções BE, tá? Outro fator que influencia muito na capacidade de frequência de ganho, de ganho dos grandes interruptores, né, dos transistores de alta frequência, é exatamente o efeito transit time, ou seja, tempo de trânsito. Em alta frequência, o tempo que os portadores de carga levam para atravessar a região base torna-se significativo, ou seja, você vê que quando... Eu vou voltar a esse assunto um dia, inclusive estou preparando um vídeo sobre semicondutores, mas quando os elétrons, que são as impurezas, ou são os elétrons de excesso das impurezas, ou as vacâncias, esses 2 elementos são produzidos pelas impurezas que a gente joga nos semicondutores para poder se tornar condutor. Então, é o segredo do semicondutor, é a inserção de impurezas, arsênio, fósforo e outros mais, a depender se é transistor P ou N, tá bem. Então, eu estou falando isso para tentar dizer que, à medida que a frequência aumenta, as capacitâncias parasitárias, como as capacitâncias, o tempo de frequência, né, que os portadores de carga levam para atravessar essa região de base torna-se significativa. O que é essa região de base? É exatamente a região entre a base e o coletor, que tem influência dos semicondutores, que são influenciados pelo tipo de impurezas que jogam lá, selênio ou fósforo, tá? Então, isso resulta em atraso que reduz o ganho, já que a resposta do transistor se torna menos eficiente. Pois bem, se você tem uma demora o tempo de frequência que esses portadores, que são os elétrons e as lacunas ou os furos, se esse tempo ele é padrão e ele demora a atravessar essa região de base, pouco interessa que o transistor seja de alta frequência. Esses portadores e essas lacunas, esses portadores que são elétrons e lacunas, eles vão ter um tempo de atravessar essa região de base. Ele atravessando no tempo que atende ao transistor, tudo bem. Só que nem sempre ele atravessa na mesma velocidade que o transistor existe. Isso torna-se significativo. Por quê? Porque isso reduz o ganho, já que a resposta do transistor se torna menos eficiente. Então, tudo tem a ver no transistor com aquela coisa da fabricação do semicondutor, do tipo semicondutor que você usa para fazer o transistor, tá? Então, indo para frente aqui, ainda usando a figura, tá? O ganho dentro da capacidade dos transistores BJT é importante. Ainda sobre o ganho dentro da capacidade dos transistores BJT, é importante comentar algumas coisas. Por exemplo, esse valor é importantíssimo para o projetista, pois determina o valor como o transistor BJT responderá à corrente de entrada. Se o projetista tem um ganho bom, ele sabe que o ganho do transistor é um ganho que foi projetado para ser um ganho grande, não precisa ele injetar muita corrente na base, né? Então, esse ganho ele determina, né? Ele determina como o transistor BJT responderá a uma corrente de entrada. Um valor alto de ganho, né, significa que uma pequena corrente de base precisa ser injetada, uma pequena corrente aqui. Isso resulta em uma corrente de coletor bem maior. Então, se eu tenho um ganho maior, eu posso entrar com uma corrente menor e ter uma corrente muito maior no coletor, né? Significativamente maior, o que é desejável em muitas aplicações de amplificação. Os amplificadores de som, de frequência, todos eles usam transistor de grande ganho. Por quê? Porque você entra com um sinal pequeno e tem uma
corrente de energia CE, ou seja, coletor emissor, muito maior, tá? Prosseguindo aqui, além desse fator que eu joguei antes no slide anterior, os BJTs são capazes de operar em diferentes modelos. Por exemplo, no modo ativo, o interruptor ele é usado para amplificação de sinais. Já no modo de corte, o transistor está desligado, não há fluxo de corrente, né? Não há fluxo de corrente. Quando ele está ligado e está no modo de saturação, né? Ele está ligado e está no modo de saturação, ele está completamente ligado e permitindo o máximo fluxo de corrente, ou seja, existe quando ele está ligado e quando ele está ligado na saturação, ou seja, quando ele está no seu máximo, ele está permitindo o máximo de fluxo de corrente nesse sentido, coletor emissor, tá? Conforme falado de modo de saturação, né, no slide anterior, nós falamos de saturação. Adiantamos que nos transistores, né, BJTs, principalmente os de potência, a tensão de saturação no emissor, no coletor emissor, essa tensão aqui no coletor emissor, que é uma tensão CE de saturação, essa tensão normalmente varia de 0,1 a 2, quando o transistor está completamente ligado e permitindo o máximo fluxo de corrente, né? Porém, essa faixa pode depender do tipo de transistor, da corrente que está passando por ele e das condições de operação, evidentemente, né? Pois bem, para terminar esse nosso vídeo, você vê que em aplicações de alta potência, nós vimos lá que estava, só voltando aqui para você ver, estava de 0,1 a 2, tá? 0,1 a 2 volts. Mas no caso, em aplicações de alta potência, valores mais próximos de 1 a 2 são comuns, ou seja, é um grande aumento dessa voltagem, né? Então, enquanto isso aí para aplicação de alta potência, enquanto transistor BJT de menos potência, os valores eles vão estar em torno de 0,1 a 0,5, né? Nós podemos fazer teste e observar que eles ficam menor. Então, nesse caso aqui, a tensão de aplicação é proporcional à potência do interruptor. Já no caso do ganho, ele é o inverso. Quanto mais potente, lembrar disso, quanto mais potente é o interruptor, é o transistor, geralmente menor o seu ganho. No caso aqui, nas aplicações de alta potência, voltando aqui novamente. Isso acontece quando a gente faz as coisas ao vivo. Essa tensão coletor-emissor, ela é proporcional à potência do interruptor, tá? Então, o que não acontecia quando a gente viu no ganho. O ganho é inversamente, aqui é diretamente. Em aplicação de alta potência, você vai de 1 a 2 volts. Lá nós vimos que era de 0,1 a 2. Então, aqui, por exemplo, já no caso de BJT de menor potência, né? Os valores variam de 0,1 a 0,5, ou seja, é proporcional à potência do interruptor. Então, pessoal, terminando essa nossa parte aqui, nós terminamos o vídeo 1.13, né? No próximo vídeo nós vamos entrar aqui nos interruptores SCR, que são os retificadores controlados por silício, né? Esses SCR. Em inglês significa retificadores controlados por silício. Então no próximo vídeo nós vamos apresentar. Então você que chegou até aqui, eu lhe agradeço por ter acompanhado assim nossa apresentação. Espero que você tenha se inscrito no canal, tenha dado seu like, tá? E espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Um grande abraço para todos. Tchau.